Olá, meus queridões. No nosso último encontro a gente falou da Revolução Francesa, na verdade do final da Revolução, ano de 1799, como a burguesia que tinha chegado ao poder através dos girondinos tinha apoiado um golpe, e aí esse golpe ficou conhecido como o golpe de 18 Brumário, a data que seria equivalente ao 9 de novembro, lá no calendário da Revolução Francesa, e como a figura central desse golpe foi esse camaradinho que aparece bem aqui no meio dessa imagem que a gente tem aí, o nosso amigo Napoleão Bonaparte. Napoleão, ele foi uma figura central nesse processo de golpe, foi um dos responsáveis por tomar o poder, e para a gente poder iniciar essa aula sobre o que foi o período do Napoleão no poder, a gente tem que tentar discutir quem foi esse cara, entender quem era o Napoleão. Bom, então vamos lá. Napoleão Bonaparte era um filho de uma família da pequena nobreza, ou seja, ele não era exatamente um João Ninguém, mas ele também não tinha um berço de ouro, não tinha tido um berço de ouro. Essa primeira imagem do Napoleão à esquerda é uma imagem dele ainda jovem, no começo da carreira militar, e o Napoleão tem uma carreira militar meteórica, cara. Ele começa como soldado e em menos de 20 anos ele se torna o imperador da França. Como é que a gente vai entender uma carreira militar assim? Que prestígio era esse que esse cara tinha? E como é que isso afetou a política da França depois da Revolução? É o que a gente vai entender nessa aula. O Napoleão é um cara que foi representado de diversas maneiras, né? Eu separei aí no canto direito algumas dessas maneiras. Acho bacana a gente tentar entender, assim, porque ele inclusive se fez representar, ele tinha uma preocupação em criar uma imagem dele. Por exemplo, quando ele ainda era um militar sem grande poder político, Napoleão usou essa imagem como uma espécie de propaganda. De cara você já nota algumas coisas, né? Aí você vê segurando uma bandeira, simbólico, defendendo alguns ideais, espada na mão, símbolo de um guerreiro, um cabelo grande que dá um ar meio rebelde, ao mesmo tempo agressivo. Aí, nos outros momentos, o Napoleão já se porta de maneira completamente diferente. Aliás, já se preocupa em criar uma imagem completamente diferente. Por exemplo, um pouco depois, quando ele realizou uma campanha que ele precisou atravessar os Alpes, e aí ele já era um militar bastante conhecido, ele utilizou essa imagem como se fosse um grande general liderando as tropas. A gente consegue ver as tropas passando lá ao fundo e ele meio que indicando o caminho com aquele cavalo bonito, né, disposto a atravessar uma montanha por ele. Bacana. Existiu um pintor que procurou retratar de maneira fiel alguns momentos da história do Napoleão, e ele retratou a mesma situação quando ele cruzou os tais Alpes dessa maneira aqui, ó. Interessante, né? Segundo o pintor, essa seria uma imagem mais fiel. Um lugar frio, um animal muito mais frágil do que o animal que ele estava, uma imagem muito mais triste também do Napoleão, muito mais sombria. Aí ele também se fez representar aí de outras maneiras, né? Ele procurou se mostrar como um cara muito mais importante. Aí você vê, quando ele assume como imperador, bonito, né? Traje bonito, muito dourado. E também quando ele se manifestava trabalhando, imagem sóbria, a mão no bolso, né? Parece um senhor que sabe o que quer fazer. Da mesma maneira, existem representações de Napoleão que desconstroem essa imagem. Essa aqui, por exemplo, seria de quando ele abdicou, de quando ele deixou o poder. Um homem caído, curvado, triste. Bom, vamos entender como é que aconteceu tanta coisa assim com Napoleão, como é que ele partiu de general até imperador, seguindo. Bom, depois do tal golpe do 18 Brumário, o Napoleão, na verdade, não se tornou o único governante. Foi iniciado um período chamado de consulado, esse período durou 5 anos, e durante esse período 3 caras eram os responsáveis pelo governo, 3 cônsules. É óbvio que a gente sabe que o Napoleão era o cara mais influente, e por ser mais influente, ele está aparecendo aqui nessa imagem ao centro, meio tristinho, né? Mas, de toda maneira, ele foi o mais influente, ele era quem de fato tinha o poder, e ele aproveitou o poder para fazer algumas mudanças, já que ele tinha grande apoio da burguesia, tinha que meio que ajudado a colocar ele no poder, mas também grande apoio do povo. Fiz uma listinha aí de 6 mudanças que eu diria que são as principais obtidas por ele durante esse governo do consulado. Primeiro, as invasões externas, aqueles ataques, foram contidos. Segundo, ele fez grandes mudanças na economia, criou o Banco da França, criou uma moeda nacional, o franco, que acabou durando até praticamente o século XXI.
e estimulou a indústria e a agricultura, o que interessava muito a burguesia. Ele conseguiu conciliar os grupos políticos. Na verdade, o que ele fez foi dar uma anistia, ou seja, ele abonou todos os crimes tanto dos jacobinos quanto dos girondinos. E fez grandes obras públicas, é o nosso número 4 aí, aumentando o número de empregos, e transformou a educação uma responsabilidade do Estado. A ideia dele, na verdade, era até de criar aí guerreiros militares, né, capazes de enfrentar os desafios que vinham pela frente. E certamente uma das mais importantes, se não a mais importante medida dele, foi a criação do Código Civil. É esse documentinho que eu coloquei aqui embaixo, vou dar uma ampliada para a gente dar uma olhada nele. O Código Civil é um documento que reuniu todas as leis civis, vamos dizer assim, todos os direitos civis, e ele foi franca e claramente inspirado nas ideias da Revolução Francesa, defendeu liberdade, igualdade, fraternidade, muitos direitos bacanas lá para os burgueses também, em relação à propriedade, questão de salário de funcionário. Mas, assim, a grande simbologia do Código Civil é porque era uma lei que garantia aqueles direitos da Revolução. Foi praticamente o primeiro Código Civil a, de fato, vigorar na Europa, em um país da Europa, e o primeiro da França. Então essa certamente é uma das principais contribuições do Napoleão nesse período, talvez uma das principais contribuições do Napoleão de uma maneira geral, e uma coisa que deu a ele ainda mais prestígio e vai refletir na história do poder dele, a gente vai ver à frente. Como é que isso refletiu? Em 1804, o Napoleão ele se transformou em imperador. Cara, parece um passo para trás, né? Mas ele não era um imperador absoluto que nem aqueles que a gente viu antes, não. Ele era um cara que respeitou aí esse Código Civil e se transformou em imperador porque estava sendo capaz de manipular aí vários grupos políticos também, né? De conter esses grupos políticos. Eu utilizei essa imagem aí porque é muito bacana. Existia uma tradição, todo imperador francês era coroado pelo Papa. O imperador vinha subindo por essa sequência aqui, por essa ala. Você vê que a coroação é numa igreja, olha o crucifixo aqui, várias pessoas assistindo, e o imperador vinha subindo, junto com a sua rainha, que está aqui ajoelhada. E você está vendo uma almofadinha vazia? Pois é. Como funcionava? O imperador, pela tradição francesa, ele devia subir isso aqui, se ajoelhar e esperar que o Papa, esse camaradinha sentado, dá uma ampliada nisso para a gente ver melhor, esperar que o Papa, esse camaradinho aí sentado, trouxesse a coroa e colocasse na cabeça do rei, do nosso imperador. A ideia era mostrar que a igreja estava dando a bênção ao imperador, permitindo ele assumir o trono. E o Napoleão, ele foi um cara que se fez imperador, né? Ele não queria que ninguém achasse que ele estava pedindo permissão a ninguém. Então ele quebrou o protocolo, ele quebrou a tradição. Quando ele chegou exatamente nesse ponto aqui, onde ele deveria se ajoelhar, ele seguiu adiante, tomou a coroa das mãos do imperador, aliás, das mãos do Papa, se virou para o povo, levantou a coroa e colocou a coroa sobre a própria cabeça. Como quem diz quem é o imperador aqui sou eu. Bacana? E a gente vai ver que ele foi um imperador de peso mesmo, de bastante força. A principal marca do governo do Napoleão, do período que a gente pode chamar de Império Napoleônico, é a expansão territorial. Se a França tinha sido invadida por outros países aí durante um longo tempo, o Napoleão vai mostrar que a França podia fazer o contrário e criar um grande império. Todas essas setinhas que vocês veem pelo mapa aqui, tanto essas vermelhas, quanto essas marrons, quanto essas roxinhas, são setas de invasões que a França levou a cabo. A França dominou aí, você vai ver que aqui é o Império Francês, toda essa região em laranja era de aliados da França, inclusive a Espanha, alguns reinos da Itália, e essas regiões com os trançadinhos, com umas listras, são regiões que foram anexadas ao território francês em 1812. Restaram aí alguns inimigos, né? A Áustria, a Rússia, a Prússia e a Inglaterra, que aqui está como Grã-Bretanha, que é a soma dessa região. Diríamos aí que era o principal inimigo francês, mas as conquistas de Napoleão foram enormes, né? E isso foi muito simbólico. Os franceses adoraram se sentir poderosos, um império, só que isso não foi muito à frente, não. Primeiro que, para enfrentar esse grande inimigo aí, que seria a Inglaterra, o Napoleão decidiu estabelecer um bloqueio continental em 1808. Explicando aí o que foi esse bloqueio continental.
A Inglaterra, também chamada de Grã-Bretanha aí no nosso mapa, é essa ilhazinha que faz parte da Europa, mas não está no continente. Tá vendo que tem um marzinho separando aqui? Essa região é chamada de Canal da Mancha. E qual foi a ideia do Napoleão? Muito mais eficiente do que tentar invadir essa ilha seria, na verdade, conseguir que essa ilha não recebesse aí, não conseguisse exportar seus produtos, nem recebesse produtos essenciais para a economia. Por isso essa linha aqui que está cruzando todo o território do continente, que o Napoleão ele estabeleceu um bloqueio continental. Os países da região continental não podiam fazer comércio com a Inglaterra. A ideia dele aí para conseguir sufocar a economia inglesa. O problema é que isso não funcionou para todo mundo. Ainda que o Napoleão ameaçasse de invasão aqueles que desrespeitassem o bloqueio, o nosso querido país Portugal, que colonizou a gente, desrespeitou isso. A consequência imediata, o corajoso do rei Dom João VI, esse bonitinho aqui, bem no meio dessa foto, tá vendo essa quantidade enorme de caravelas aqui atrás e navios? Ele usou isso tudo para fugir para cá, para o Rio de Janeiro, desesperado, com medo de Napoleão. A gente vai ver isso melhor numa aula mais para frente. Agora, além do Dom João VI, dos portugueses, teve um outro país que desrespeitou o tal bloqueio continental, e esse país nem está muito bem aparecendo aí no mapa. É a Rússia, que fica na região aqui de cima. Vamos seguir para entender isso melhor. A Rússia também quebrou o bloqueio continental, e aí eu usei o mesmo mapa aqui para a gente poder entender como o Napoleão reagiu. Essa quebra foi em 1812, e aí a reação do Napoleão foi de invadir a Rússia. Essa invasão foi muito bem sucedida no primeiro momento. Você está vendo aqui que tem muitos avanços das tropas de Napoleão, até Moscou, que foi conquistada e é a capital da Rússia. Mas você também vai reparar que as setinhas estão voltando, né? E aí o que explicaria aí essa retirada que aparece aqui, ó, como sendo essa setinha fragmentada? Bom, acontece o seguinte, a Rússia é um país extremamente frio. Muitas das imagens dessas batalhas do Napoleão mostram eles enfrentando frio, soldados, e o próprio Napoleão enfrentando o frio russo, uma situação devastadora, na verdade. Você vê imagens aí até meio sombrias, tristes, com pessoas mortas e tal, porque a Rússia é um país onde você enfrenta temperaturas de até 20, 30 graus negativos no inverno, e os russos se aproveitaram disso. À medida que os franceses foram entrando no território russo, avançando, eles tinham mais dificuldade de conseguir alimentos e roupas lá da França, até chegar onde eles estavam, os exércitos. E mais complicado que isso é que os russos tinham uma política de terra arrasada. Significa o seguinte, toda vez que uma tropa russa perdia uma cidade e tinha que recuar, eles destruíam tudo o que tinham deixado para trás. Fazendas, casas, contaminavam a água. Era uma maneira de evitar que a tropa francesa, que ia avançando de cidade em cidade, encontrasse recursos para se manter. Depois de um certo tempo, Napoleão foi perdendo apoio, ele acabou tendo que retirar suas tropas da Rússia, voltou com cerca de 1/5 das pessoas que foram, ou seja, 4 em cada 5 pessoas que foram participar dessa campanha militar acabaram morrendo, o que se revelou em um grande fracasso que repercutiu na popularidade do Napoleão. As pessoas começaram a duvidar da eficiência dele como imperador. Bom, e aí a gente chega ao fim do governo do cara. Em 1815, na verdade, primeiro em 1814, ele abdicou do governo. Seria essa aqui uma primeira imagem mostrando isso. Um Napoleão já não mais imperador, vivendo fora da França. Ele foi perdendo apoio político até que não restou outra opção, a não ser abandonar o governo. Mas assumiu um descendente do rei Luís XVI. Então a França voltou a ser uma monarquia. Mas como esse rei não tinha muito apoio, o Napoleão aproveitou uma oportunidade e retornou para um governo rápido, que durou 100 dias, até que em 1815 ele foi finalmente derrotado na Batalha de Waterloo. Tirei esse linkzinho aqui, essa barrazinha lá da Wikipédia. É uma batalha que aconteceu em 18 de junho de 1815. De um lado a gente tinha apenas a França e do outro o Reino Unido, que é a Inglaterra, a Prússia e a Holanda. A França sofreu grandes derrotas, ainda que não tenha sido quem mais sofreu derrotas. A gente vê que os inimigos da França perderam 118 mil soldados contra 72 mil, mas os franceses acabaram perdendo essa batalha, que também foi representada em muitos quadros, já que ficou muito simbólica, né? Virou uma imagem, virou aí uma batalha
das mais importantes para a história da Inglaterra, que estava, a bem da verdade, bastante ameaçada aí pelos franceses. Essa aqui é uma outra imagem bem conhecida e bem trabalhada para ilustrar esse combate da Batalha de Waterloo, que marca o fim do governo de Napoleão. É óbvio que os países da Europa não iam deixar que as coisas terminassem assim, e aí em 1815 aconteceu o Congresso de Viena, uma série de reuniões. A mais importante foi na cidade de Viena, na Áustria, onde vários políticos europeus, são esses bonitinhos aqui na imagem, se reuniram para decidir o futuro da Europa e principalmente, cara, para reverter todas aquelas conquistas da Revolução. A França voltou a ter uma monarquia, voltou a ter o absolutismo, voltou a ter em parte um pouco daquela lógica do antigo regime, e isso refletiu até no mapa da Europa. Coloquei essa aqui, que é uma divisão política depois do final do governo do Napoleão, depois do Congresso de Viena. Aí a gente vê as mudanças, olha, os países que antes eram aliados da França com seus governos restabelecidos. A Rússia conseguiu aí adquirir algumas áreas, a Prússia também, ou seja, os grandes inimigos de Napoleão. E não satisfeitos, esses caras aí criaram o que eles chamaram de Santa Aliança. A Santa Aliança seria uma espécie de acordo militar entre eles para evitar que novas revoluções francesas e novos Napoleões surgissem. A verdade é a seguinte: a marcha do liberalismo, dos direitos, etc., e do próprio crescimento político da burguesia era inevitável nessa época. Apesar da Santa Aliança, a gente tem um cenário onde o liberalismo se espalhou pela Europa, e mesmo com esse retrocesso aí da situação da França, a Santa Aliança não fez o bastante, não conseguiu evitar que algumas monarquias deixassem de existir ao longo do século XIX. Galera, valeu por hoje, a gente se encontra numa outra vez, um abraço.